Os partidos da oposição classificaram o orçamento do Estado para o próximo ano de irreal e penalizador para as famílias e para a economia portuguesa. Temos, ao longo dos últimos dias, falado das várias medidas previstas no documento conhecido esta semana. Bom dia, Marisa Matias. Que análise faz ao orçamento do Estado para o próximo ano? Bem, numa análise mais global, eu diria que este orçamento mostra que é completamente incapaz de atacar a crise social em que mergulhou o país depois das políticas de austeridade que temos tido ao longo dos últimos anos. E essa é a nota mais geral de todas e, se for preciso exemplos, basta pensar que os cortes nas prestações de desemprego e de apoio ao emprego vai significar uma redução de 243 milhões de euros e, portanto, aqueles que são os setores mais afetados pelas políticas de austeridade são os setores onde continua a haver cortes muito significativos, ou para ir, por exemplo, para um bem de primeira necessidade como a eletricidade, um aumento de 3,3% na conta, portanto muito acima da inflação, é quase ofensivo, não é quase, é mesmo ofensivo num país onde tantas famílias não podem pagar a eletricidade e ficam sem eletricidade e, portanto, isto mostra como é completamente ao lado e é incapaz de atacar a crise social. Portanto, não é um orçamento para combater a crise social, é um orçamento que continua a ter escolhas políticas muito claras. E, portanto, nesse sentido, um orçamento de continuidade em tempos de crise e claras, por exemplo, quando olhamos para o subfinanciamento de setores estratégicos, como é o caso da educação, ainda por cima num país que continua com a vergonha de um ano escolar que nunca mais arranca, de professores que são despedidos, de escolas que fecham, mas continua a subfinanciar-se a educação, seja a escolaridade obrigatória, seja as universidades, e as críticas vêm das vozes mais insuspeitas a este respeito. E, portanto, o que se pode dizer também é que há uma espécie de bombons pelo lado da reforma do IRS, mas que são anulados por este orçamento. Se, por um lado, se atribuem vales sociais para a educação até aos 25 anos, quando estes eram até aos 7 anos, por outro lado, cortam-se 704 milhões de euros apenas na escolaridade obrigatória. Se, por um lado, se introduz uma dedução fixa no valor de 325 euros para filhos e de 300 euros para pais a cargo, ao mesmo tempo nós assistimos a cortes de 8,3 milhões no complemento social para idosos, 14,3 milhões no RCI, no rendimento social de inserção, 6,4 milhões de euros no abono de família, enfim, como disse, há uns bombons que são anulados pelo próprio orçamento. E, portanto, os cortes do lado da despesa continuam a ser muito direcionados. O que nós vemos são os setores essenciais, a saúde, a educação, a segurança social, todos estes setores a ser postos em causa, ao mesmo tempo que, veja-se bem, ainda se prevê que se tenha que gastar 28,5 milhões de euros em despesas de reprivatização do BPN. Eu estou a falar a sério mesmo, é BPN, não é ainda o BES. O BES virá provavelmente nos orçamentos futuros, para além daquilo que já está previsto que vamos gastar este ano. E por isso há uma escolha muito clara por parte do Governo. Os orçamentos devem servir, como diz a Constituição, para que o sistema fiscal seja redistributivo, ou seja, para quem ganha mais poder-se ir buscar aí para fazer uma redistribuição, tornar o país mais igual e favorecer mais aqueles que menos têm, os mais pobres. Ora, o que este Governo faz é exatamente o contrário, ele joga sempre a favor de quem mais tem e vai buscá-lo pelo aumento da carga fiscal, que é significativa, a quem trabalha, a quem está desempregado, a quem trabalhou uma vida inteira, como os pensionistas ou os reformados, e vai buscá-lo também por via indireta, por exemplo, no caso do IVA. O IVA continua a ser a maior fatia da receita fiscal, nós estamos em crise, a procura não aumentou e, no entanto, o imposto mais injusto de todos, portanto custa pagar imposto do IVA, por exemplo, para comprar batatas, ou seja, o que for na mercearia, um pobre como um rico, o imposto mais injusto de todos continua a ser aquilo que é a maior fatia da receita fiscal. Portanto, este Governo já fez a sua escolha, o orçamento de 2014 não muda, é um Governo que está ao serviço dos mais poderosos, mas que não combate a crise social. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Obrigada, bom dia.